Meus amores, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho afirma que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, que diz que é um estresse excessivo, crônico, provocado por sobrecarga ou excesso do trabalho. Será que isso existe mesmo? É verdade? Bom, se a associação falou, é verdade. A Patrícia Mota, psicóloga, está aqui com a gente hoje para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Pati? Boa tarde. Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? Prazer é todo meu. Menina, eu fiquei assim, chocada que existe essa síndrome. Nas minhas férias, agora final do ano, que eu tirei uns dias e fui para a praia, eu conheci a Dai, uma moça que mora em São Paulo, e a mãe dela é dona do hotel que eu fiquei. E ela estava simplesmente há 6 meses afastada do trabalho por conta de síndrome de burnout. Ali que eu conheci a síndrome, eu não conhecia. Então eu falei, poxa, eu vou levar para o pessoal de casa isso, porque ela descobriu, Patrícia, por conta de uma dor de cabeça incessante. Ela tinha muita dor de cabeça, a dor de cabeça não passava, aí foram investigando, até que se chegou à síndrome de burnout. O que é essa síndrome, Paty? Até pelo nome, né? Acho que a nomenclatura dela ela não fica tão acessível e não é tão ouvida, como você falou. Você foi ouvir só lá nas suas férias. Pois é. Né? Então, muitas vezes é usado o termo síndrome do esgotamento profissional, porque é justamente isso que ela mostra, né? E aí essa confusão, ela está tendo dor de cabeça, às vezes a gente atrela, eu não estou bem, ou a gente vai pensando em problemas da vida que possam justificar porque a gente está rendendo menos no trabalho. E a síndrome de burnout é o inverso. Não é porque eu estou mal que eu não estou trabalhando bem, é o trabalho que gera esse adoecimento. Então, por esse esgotamento profissional, né? O que vai gerar o estresse é a própria rotina do trabalho. Então, a pessoa adoece em função do trabalho que ela desempenha, né? Então, é sempre que ela... Se alguém aí em casa estiver pensando, nossa, aquela síndrome do domingo, né? Ai, amanhã não quero ir trabalhar, já fica aquela coisa, né? Aquele peso. Aquele peso, aquela falta de motivação. A gente olhar para esse ambiente do trabalho e pensar o quão saudável ele está. Porque provavelmente seja ele o desencadeador do adoecimento emocional. Então, você falou de um exemplo com dores de cabeça, né? Mas a gente poderia pensar em sintomas emocionais ou físicos, né? Pode ser essa falta de produtividade, esse desânimo, uma tristeza, uma certa até aversão de querer ir para o trabalho, né? O despertador toca, eu não quero ir, aquele ambiente é desagradável para mim. Ela, inclusive, me relatou que nas férias dela, ela não conseguia se desligar. Ela abria e-mail, ela queria saber, ela trabalhava numa empresa muito grande, ela era um cargo alto, né, de confiança, enfim. Exige produtividade, provavelmente, Exatamente. Né? E ela não conseguia se desligar, ela não conseguia relaxar e curtir as férias dela. E aí acho que então, né, ela está dando um pouco de dicas de quais ambientes vão ser mais favorecedores desse adoecimento. Né? Então, como você colocou, provavelmente um ambiente que exija alta produtividade. Se a gente for pensar então em profissões, né, bancários é um público que geralmente traz muito esse problema que você falou na chamada, esse adoecimento que exige muitas vezes um afastamento do trabalho. Né? Então, o desempenho ele tem que ser constante, né? A demanda ela está sendo sempre solicitada. Então, todos os dias a pessoa ela tem que superar o desempenho do dia anterior, né? Então essa cobrança faz com que muitas vezes a pessoa veja o trabalho dela como estressante, né? Ela passa a se queixar e se questionar do próprio desempenho dela, né? Como se ela começasse a desconfiar da própria competência. Entendi. Porque os resultados nunca são alcançados, nunca é suficiente, né? Às vezes chefes que trazem uma condição de mais cobrança, de mais aversividade, e aí pensando em bancários, a gente vai pensar em pessoas que lidam com gente de uma maneira geral. Quais são as profissões, né, os profissionais mais afetados por essa síndrome? Sim, né, de maneira geral a gente fala que quem trabalha com gente tem uma tendência maior a ter esse esgotamento profissional, porque a gente vai pensar na dinâmica do cuidar, né, quando eu tenho que pensar no outro, me preocupar com o outro, criar situações para cuidar do outro, isso já é uma rotina que de maneira geral ela passa a ser mais estressante, né, porque envolve responsabilidade, comprometimento, e geralmente são áreas que são mais comuns disso acontecer. Então, professores, de uma maneira geral, se a gente for considerar o grande número de afastamentos, né, de necessidade de afastamento, às vezes ele não vem com o nome de síndrome de burnout, né? Às vezes é diagnosticado uma depressão, um quadro de ansiedade, mas como eu falei, a gente sempre tem que considerar nessa diferença. Não foram eventos da vida pessoal que me adoeceram
e fizeram com que eu trouxesse isso para o ambiente de trabalho. É o oposto. O ambiente de trabalho me adoece e eu passo a me sentir mal, inclusive no meu contexto de vida pessoal. E quais outros sintomas que eu estava lendo que até insônia, irritabilidade, insônia pode causar? É verdade isso? Então, os sintomas de estresse, de maneira geral, eles podem aparecer porque é um processo estressante, né? Uma quebra de equilíbrio. Entendi. Então, é claro que a gente tem uma variedade de sintomas, né? Algumas pessoas estressadas expressam de maneiras diferentes do que outras, né? Então, fisicamente, as dores de cabeça, um excesso de tensão muscular, principalmente na região do pescoço. Já atendi clientes que precisavam ir no dentista com frequência, porque faziam tanto a apreensão da mandíbula que às vezes acabavam desgastando os dentes. A insônia, como você colocou, queda de imunidade, enquanto sintomas emocionais. Uma tristeza, aparentemente, sem um sintoma, sem um desencadeador específico, alto nível de ansiedade, então assim, batimento cardíaco pode acelerar, às vezes um pico de pressão que a pessoa nunca teve, né, porque ela começa a ficar muito preocupada, muito nervosa, não vou bater as metas, né, hoje a gente trabalha, na grande maioria dos trabalhos de produtividade tem metas. É verdade. E aí tem esses sintomas, né, não consegue desligar no final de semana, tá sempre checando e-mail, sempre tentando produzir mais. E o que fazer para evitar esse adoecimento por conta do trabalho, Patrícia? Eu acho que a gente sempre tem que retomar, né? Todo mundo trabalha de maneira geral porque é uma necessidade material, né? De maneira geral, as pessoas trabalham porque precisam. Raros os casos eu trabalho só porque gosto, né? Mas também quando a gente escolhe fazer algo, tem ali um pouco do que a gente gosta de fazer, do que a gente se vê melhor fazendo. Então sempre resgatar, né? Começar por essa pergunta: por que eu estou fazendo? Né, porque eu me propus a fazer isso, né? E aí quando a gente consegue identificar ali uma intencionalidade, um resultado do meu trabalho, isso já começa a ser um principal motivador de fazer bem feito, né? Um feedback que as pessoas dão do nosso trabalho. E aí, para além disso, é buscar ter válvulas de escape, né? Então, uma boa rede de apoio, eu tenho amigos com quem contar, eu tenho pessoas com quem eu posso contar, rotina de lazer e passatempo, né? Válvulas de escape, para que o trabalho ele também não seja central na vida. Eu preciso trabalhar, mas tem outras coisas que completam a minha vida. E também fazer uma análise. Na onde eu estou hoje, está me fazendo bem? Porque aí é um processo mais difícil, mas pode implicar de um processo de tomada de decisão. Talvez seja melhor mudar de trabalho, né? É a empresa, é a profissão. Então, fazendo esses ajustes, sempre em benefício da própria saúde. E como é que trata? Se a gente identificar, já está instalado isso, já está no nível muito importante que está comprometendo a autoestima, saúde e bem-estar de maneira geral, né? Então, que ajustes a gente pode fazer? Processo de tomada de decisão. Dá para mudar de trabalho? Então, talvez a gente comece por aí, né? Mandando currículos, buscando outras ocupações. Não dá, o que eu ganho aqui eu não vou ganhar em outro lugar, ou eu preciso disso, é uma empresa de família, eu tenho que tocar. Então, a gente vai fazer esses ajustes. No ambiente de trabalho, o que eu posso fazer? Eu posso solicitar para um colega dividir um pouco a tarefa comigo para ficar mais leve, eu posso conversar com o meu gerente ou com o meu chefe para que ele cobre os resultados de uma outra maneira, diminuindo os estressores. Para além disso, tempo de descanso, né? Então, assim, o que eu faço no meu final de semana? É mudar a rotina mesmo. Completamente, né? Tomada de decisão, é o Exato. que a Patrícia Então, falou. assim, é duro, né? Porque às vezes a gente se queixa que tá ruim, mas a gente quer que as coisas mudem sem que a gente precise se envolver nesse processo, né? Então, às vezes, entrar nessa condição, eu vou me permitir descansar, porque muita gente tem que aprender a fazer isso também. Verdade. Né? A Desligar, delegar tarefas. Exatamente, delegar, respirar fundo, Verdade. né? E se renovar para continuar, né? Então, acho que o lado bom é esse, tem jeito. Tem jeito, tem tratamento, né? Com certeza. Obrigada, viu, Paty? Obrigada mesmo pela sua participação. Quero aproveitar e mandar um beijo para Dai, que vai assistir lá de São Paulo esse programa. Dai, querida, um beijo, espero que você esteja recuperadinha. Te espero aqui em Londrina também, que ela disse que agora não vai voltar para o trabalho, depois de 6 meses afastada. Sim. Tá mudando de vida totalmente, Patrícia. Ai, que ótimo. Desejo que você seja muito feliz então, Dai. Obrigada, viu, Paty? agradeço. Obrigada mesmo.